Olá, pessoal. Eu vou fazer aqui um react a um debate que eu fiz com o Lucas Banzoli, em um canal cristão. E vamos analisar aqui esse vídeo, né? Porque lá não tive muito tempo para falar o que deveria ser falado. Então vamos analisar aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do vídeo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, vamos ver aqui o nome da live, né? O título da live. Jeová é uma invenção humana? Esse era o título da live. Jeová é uma invenção humana? Debate. Lucas Banzoli, cristão, versus Vinícius Sena, ateu. Vamos ver como ele começa a fala dele. Vou adiantar aqui um pouquinho. Vamos. Ó, vocês veem que ele já começa falando do debate anterior, porque eu fiz um debate com ele antes desse. E eu falei de coisas que ele nunca tinha ouvido falar. Ele nunca tinha ouvido falar dessa divindade El, dessa fusão de El com Javé, das inscrições de Kuntelet Yashirud, né, que fala de Javé e sua Asherá. Ele nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Chassu, Apiru, ele nunca tinha ouvido falar. Então, quando eu fui convidado para esse debate, Jadson, que é o dono desse canal, ele me chamou para debater um tema novo. Ele não me disse que era para falar do debate passado. Eu acredito que ele tenha ido dizer a Lucas Banzola que era uma revanche para convencê-lo a debater novamente. Mas eu não pedi revanche nenhuma. Na verdade, eu quis rejeitar o novo debate porque eu não estava com tempo para isso. E Jadson também veio de última hora e ele fixou a data. Eu disse que não poderia naquela data, mas ele insistiu. E aí, por fim, eu terminei cedendo. Então, eu não pedi revanche nenhuma, até porque eu trouxe assuntos que ele não conhecia. Então, ele, mordido ainda pelo debate anterior, creio eu, penso eu, quis trazer o debate anterior para esse. Mas aqui, nós deveríamos ter debatido se Javé é uma invenção humana, né? Ele vai começar aqui falando, como vocês podem ver, sobre a questão da fusão. É o Javé, que no debate passado ele não conhecia e ele não soube o que falar a respeito disso e quis trazer aqui agora. Nós deveríamos ter debatido as características de Javé. Não tinha por que trazer novamente essa questão da fusão de El e Javé. Mas já que ele trouxe, eu não fui preparado para isso, então não levei nenhum material relativo a isso. Meu cronograma era outro. Mas já que ele trouxe, vamos analisar aqui. Vamos ver essa primeira fala dele. Não, eu não pedi revanche. Isso aqui não é revanche. Eu vim para debater outra coisa. Eu fui para debater outra coisa. Se Jadson te falou que era revanche, ele não falou a verdade. Se você achou que era uma revanche, você interpretou mal, porque eu fui chamado para debater outro tema. Ele tem um problema muito grande de dicção. Vocês veem que ele pronunciou el, ele não pronuncia direito. Você não entende muita coisa que ele fala, né? Ele tem um problema de dicção grande.
Isso aqui é simples. O sacerdote, a identificação entre Javé e El já tinha sido feita, né? Aqui ele vai pegar alguns exemplos, eu vou trabalhar isso mais, mas só adiantando, ele vai pegar alguns exemplos onde El já é usado no sentido genérico. Sim, El aqui está sendo usado no sentido genérico, mas porque a divindade El cananeia foi despersonalizada. Ou seja, a partir da fusão, a partir da identificação de Javé com El, a palavra El, que antes era usada por Deus, passa a ser usado para significar Deus no sentido genérico. Mas a gente vai ver que ainda tem resquício na própria Bíblia hebraica de El sendo usado como nome próprio. Né? Mas vamos ver aqui a fala dele para depois a gente partir para essa análise. Não, o termo inicialmente usado para significar Deus era Elohim, né? El só é usado e você vê que em comparação com Elohim, Elohim aparece muito mais que El, porque El está sendo usado, é, foi fruto de uma despersonalização. Quem vai falar isso é Mark Smith, né, na obra que eu vou trabalhar daqui a pouco. El foi despersonalizado, ou seja, pegou-se o nome da divindade e passou-se a usar agora como termo genérico, né? Mas antes era para divindade. Vamos lá. Aí, aqui ele vai dar vários exemplos, né? Onde é sendo usado no sentido genérico, Elohim. Vamos lá, eu vou adiantar um pouquinho essa parte aqui, porque aqui é só mais do mesmo. Isso aqui foi fruto da identificação que foi feita entre as duas divindades. E aí El passou a ser usado como termo genérico, né? Então, vê o que é que ele diz. El é o termo que se usa para o título e Javé é o nome de Deus, certo? Vamos lá. Sim, porque a identificação entre as duas divindades já havia sido feita e e o termo El, que era o nome da divindade, já havia sido despersonalizado. A título de exemplo, isso acontece com Baal. Baal é o nome de uma divindade, mas também é usado como sinônimo, é usado como termo genérico, significando marido, esposo. Então, várias vezes, inclusive, o título, a palavra Baal é atribuída como uma qualificação para Javé. Quando se diz que Javé era marido de Israel, numa linguagem poética, quando se vai se falar que Javé tinha um casamento, que era um esposo para Israel, usa-se Baal. Então, Javé é seu marido, Javé é seu Baal. Aqui, Baal foi despersonalizado e usado também como um termo genérico. Foi a mesma coisa que aconteceu com a divindade cananeia, El, aqui na Bíblia hebraica, porque começou-se a identificar a divindade com Yahvé. Então agora você pode mais tratar ela como uma divindade separada. Você vai pegar o nome El, que é o nome da divindade, e vai usar como sinônimo de Deus. Né? E Mark Smith vai mostrar isso bem. Então, aqui mais uma vez a lógica, né? Yahvé não era um Deus diferente de El, mas seu nome. Isso aqui a gente vai ver que está errado. Mark Smith vai mostrar muito bem isso aqui. Né? El está sendo usado nos exemplos que ele mostrou como título, mas El inicialmente era o nome da divindade, de uma divindade separada de Javé.
Bom, pessoal, aqui vocês podem ler, né, o argumento dele, ele vai só explicar o que ele trouxe aqui nos slides, né, eu vou adiantar. Perdão, aqui que apareceu a propaganda, deixa eu tirar aqui. Um minuto. Então, aqui ele terminou, né, a fala dele, vamos ver. Deixa eu voltar aqui um pouco para ver quando ele terminou a fala dele. Pronto, aqui foi o final da fala dele, né? Ele terminou a fala dele aqui. Agora, pessoal, pronto, aqui ele terminou a fala dele. Vê só o que é que ele está dizendo, que El nunca foi usado pelos israelitas como tido como significando a divindade El, né? De que não houve essa fusão entre El e Javé. Esse foi o argumento inicial de Lucas Banzoli. A live não era sobre mas ele mordido pelo debate passado, ele trouxe. Agora, vocês viram aqui qual foi o argumento dele? Agora eu quero ir para um momento aqui do debate, né, do nosso debate, que foi aqui mais ou menos no minuto 55, 55, uh, 55 minutos e 40 segundos. Vamos lá. Então, porque ele estava falando de Siquém, pronto, aqui. É que ele estava falando de assunto que não tinha nada a ver com a live. Pronto, pronto. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Vê só. Olha esse texto aqui que ele está usando. Olha o nome, aqui onde eu estou passando a setinha, do autor desse texto que Lucas Banzoli usou nessa live. Aqui ele estava falando da questão de Asherá ser esposa de Yahvé nas inscrições de Cantelete e Agirrudo, que também era algo que não tinha nada a ver com a live, eu não sei porque é que ele trouxe. Ele estava mordido da live passada. Mas vejam aqui o nome do autor, André Lemaitre, certo? E aí, por que que o nome foi esse texto aqui que gerou o título que eu dei para esse vídeo aqui? O que Lucas Banzoli não te contou. E eu vou mostrar agora a vocês. Vê só, eu peguei esse texto, certo? Aqui ele usou esse texto para mostrar, falar da questão de Axeral. Vamos ver. Ó, vê só, ele pulou ao trecho inicial do texto, né? Ele não leu o artigo todo. Né? Vamos ver por que ele fez isso? Não, isso aqui já está errado. André Lemaitre foi um dos caras responsáveis pela transliteração ou tradução das inscrições. Várias pessoas fizeram as suas traduções. O próprio André Lemaitre fala aqui, nesse artigo, que ele fez a tradução dele, ele resolveu fazer a tradução dele. Não quer dizer que ele seja mais importante do que os outros, ou a tradução dele seja mais importante, porque ele foi apenas uma das pessoas que fez tradução. Vários fizeram. Mas vocês já viram aqui, pessoal, o texto que ele está usando. Ele foi no Biblical Archaeology, né? Ele não leu obra nenhuma, ele não leu Mark Smith, ele não leu Thomas Homer, ele desconhece totalmente toda a literatura relativa a essas questões que ele trouxe nesse debate aí. Né? E aí o que é que ele fez? Ele foi no Biblical Archaeology, pegou alguns textos, né, alguns artigos específicos e foi ler. Só que o que é que acontece? Eu peguei esse texto de André Lemaitre e eu vou abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos ver o que André Lemaitre fala aqui no começo. Vamos ver. Deixa eu descer aqui. Então vamos lá. O que foi que o Lucas Banzoli falou no início da live, né? Do debate? Trazendo um tema que não era tema do debate. E eu disse que o tema não era isso, a gente deveria ter debatido outra coisa. Mas já que ele trouxe, né? O próprio texto dele, do André Lemaitre, como vocês podem ver aqui, eu vou selecionar André Lemaitre.
Porque foi que ele disse que não houve identificação, não houve a fusão entre El e Javé, que El era simplesmente um termo genérico que significava um título, era um termo genérico para Deus. Mas vamos ver o que o próprio autor, que Lucas Banzoli trouxe, diz em relação a El e Javé. Ó, vou descer e vou mostrar a vocês a parte que Lucas Banzoli não mostrou. Olha aqui. Vou ampliar um pouquinho aqui para vocês lerem comigo. Essa parte está destacada. Isso aqui é o texto de André Lemeri. Eu estou lendo, eu estou mostrando a vocês o texto que ele mesmo trouxe. André Lemeri entende, sim, né, quando a gente for falar da inscrição de Contlete e Agirudo, na época, isso aqui foi em 77 e teve uma revisão em 84. Esse texto aqui é antiguíssimo. André Lemeri, ele entende que ali não era Deus, não se referia a Deus, mas a um poste ídolo, que também não deixa de ser politeísmo, né? Idolatria de qualquer modo. Mas vamos ver aqui, olha o que é que o próprio André Lemeri fala aqui, ó. É bem sabido que na religião israelita, Yahvé substituiu o grande Deus El como o Deus de Israel. Se Yahvé substituiu El, pareceria lógico supor que, sob a influência cananeia, Asherá substituiu a Tirá, e que, pelo menos na religião popular do antigo Israel, se não na forma mais pura daquela religião refletida na Bíblia, Asherá funcionou como uma consorte ou esposa de Javé. André Lemeri ele vai até contestar essa visão de que Asherá foi esposa de Javé, mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é que André Lemeri assume aqui e afirma que é bem sabido, porque isso é consenso no meio acadêmico, que na religião israelita, Yahvé substituiu o grande Deus El como Deus de Israel. Então, só isso aqui já acabaria com a discussão. O próprio autor que Lucas Banzoli usou, refuta ele mesmo. O autor que Lucas Banzoli usou, André Lemeri, refuta Lucas Banzoli. André Lemeri está refutando o que Lucas Banzoli disse no começo do debate, certo? Então, isso aqui já seria suficiente para encerrar essa análise. Mas, como ele disse na live que eu não levei autores, vai ter trechos no debate onde ele disse que eu não citei autores, que eu não levei autores, até porque me pegou de surpresa, porque o tema da live era outro. Eu vou aqui mostrar a vocês o que Mark Smith diz sobre a fusão, a identificação entre El e Javé. E isso vai estar aqui, ó, nesse livro. A História Primitiva de Deus. Né? E aí eu tirei algumas fotos das páginas, né, do capítulo onde Mark Smith fala da fusão de El e Javé. E eu vou ler aqui para vocês. O Deus original, isso aqui é Mark Smith, tá bom? Depois vocês procuram quem é Mark Smith, a qualificação dele. O Deus original de Israel era El. Essa reconstrução pode ser deduzida a partir de duas informações. Isso aqui é interessante. Primeiro, o nome de Israel não é um nome javista, com o elemento divino Yahvé. Onde é que a gente vai ver nomes javistas em vários profetas, como, por exemplo, Isaías, né? Tem um elemento javista ali. Jeremias, o próprio rei Ezequias, né? Você vai ver, onde é que você vai ver mais? Jonathan, né? Jonathan, você vai ter o elemento teofórico ali de Javé. Então, esses nomes são nomes javistas. Se Javé fosse o Deus de Israel desde o início, porque em elemento teofórico você não coloca título genérico, né? Você coloca o nome da divindade. Então, se El era usado como termo genérico para Deus, o que é que ele está fazendo como elemento teofórico no nome Israel? Não faz sentido. Se Javé fosse a divindade de Israel, o nome de Israel deveria ser Israías. Israías e não Israel. Certo? Então, vamos ver aqui o que Mark Smith continua dizendo. Primeiro, o nome de Israel não é um nome javista, com elemento divino de Yahvé, mas sim um nome a partir de El. Olha aqui, ó, o nome da divindade, certo? A divindade cananeia é El, com o elemento El. Esse fato sugere que El foi o deus-chefe original do grupo chamado Israel. Aqui, ó, 196, né? Ele dá aqui a
Inclusive, Mark Smith, ele faz referência a um outro autor. Além de Mark Smith, aqui, gente, eu estou trazendo, junto com Mark Smith, todos os autores que Mark Smith usa como bibliografia aqui nessa obra. Né? Então, não é só Mark Smith. Em segundo lugar, Gênesis 49, 24 e 25 apresenta uma série de epítetos separados da menção de Yahvé no versículo 18, discutido na seção 3 adiante. Então, isso aqui vai ser discutido mais à frente. No entanto, desde cedo, Yahvé foi compreendido como o Deus de Israel, em distinção a El. Então, isso aqui vai mostrar que Yahvé entrou em Israel, depois do surgimento do povo sob a tutela do Deus El, e Yahvé entrou posteriormente, com uma divindade distinta, onde El era o Deus maior e Yahvé entrou como um Deus menor. E aqui, Mark Smith cita Deuteronômio 32, 8 e 9, que eu citei lá no debate também. Né? O que é que ele diz? Deuteronômio 32, 8 e 9 compreende Yahvé segundo o papel de um dos filhos de El, aqui chamado Elion. E aqui é a tradução que Mark Smith fez, certo? De Deuteronômio 32, 8 e 9. Quando o Altíssimo, né, que é Elion, deu às nações a herança delas, quando ele separou a humanidade, ele fixou os limites das nações, de acordo com o número de seres divinos, ou seja, os filhos de El. Porque a porção de Yahvé, que era um dos filhos de El aqui, né, porque a porção de Yahvé é o seu povo, Jacó, a herança que lhe cabe. Então, como a gente vê aqui, Jacó foi a herança que coube a Javé. Foi a herança que o Altíssimo, Elion, né, traduzido aqui como Altíssimo, que Elion deu a seu filho Yahvé. Essa passagem apresenta uma sequência na qual cada divindade recebeu sua própria nação. E Israel foi a nação que Yahvé recebeu. Também sugere que Yahvé é originalmente um deus guerreiro do Sinai, Farã, Edom, Teimã, quem está dizendo isso aqui é Mark Smith, fosse conhecido separadamente de El em um ponto inicial no início de Israel. Deixa eu ver se isso aqui é interessante. Talvez devido ao comércio com Edom, Midian, Yahvé entrou secundariamente na religião das terras montanhosas israelitas, né? O que é que Mark Smith continua dizendo? Passagens como Deuteronômio 32, 8, 9 sugerem um vestígio literário da assimilação inicial de Yahvé, o deus guerreiro sulista, porque ele vem de Edom, para o panteísmo mais amplo da região montanhosa, liderado por El, certo? Isso aqui é o El cananeu, o El que consta nos escritos de Ugarit, né? Nas inscrições de Ugarit, nos textos ugaríticos. Outros textos apontam para Xerá, consorte de El, Baal e outras divindades como membro desse panteão. Com o tempo, El e Yahvé foram mutuamente identificados entre si, enquanto Yahvé e Baal coexistiram e mais tarde competiram como deuses guerreiros. Vamos ver se isso aqui é relevante. Como o capítulo seguinte, que vai ser discutido na seção 2, né? Como o capítulo seguinte sugere, um elemento dessa competição envolveu a assimilação a Yahvé da linguagem e de motivos originalmente associados a Baal, certo? Mas o que importa para a gente é isso aqui. Uma indicação de que Yahvé e El eram inicialmente identificados entre si é que não há polêmicas bíblicas contra El. Isso aqui é importantíssimo, né? A gente vê que nos textos de Ugarit, o grande deus El, ele é esposo, ele tem como consorte a Tirá, né? E aí, a Xerá, como consorte que é o correspondente em hebraico, né? A Xerá, a deusa lá que era consorte de El, ele tem como consorte a Xerá e tem como filho, um dos filhos, Baal. A gente vê na Bíblia hebraica a todo momento conflito entre Javé e Asherá e conflito entre Javé e Baal. Né? Dita a todo momento que os israelitas estão se corrompendo com esses deuses, mas incrivelmente não houve nenhum conflito entre Javé e El. Né? Mark Smith chama a atenção para isso aqui. Por quê? Porque Javé e El estavam sendo identificados, ou seja,
estavam dizendo que era a mesma divindade. Então, não tinha por que ter briga entre eles, já estavam sendo identificados, já estavam sendo fundidos. Né? Então, a cultuar El e cultuar Javé já estava se tornando o culto da mesma divindade, não tinha diferença. Certo? Em um ponto inicial, vamos continuar lendo. Em um ponto inicial, a tradição israelita identificou El com Yahvé, ou pressupôs essa qualidade. É por essa razão que a Bíblia hebraica, né, BH, Bíblia hebraica, tão raramente distingue entre El e Yahvé. Está vendo aqui, Lucas Banzol? O desenvolvimento do nome El, né, que aqui ele bota maiúsculo e entre parênteses aqui minúsculo, como é no hebraico, né? O desenvolvimento do nome El em um nome genérico, aqui, Lucas Banzoli, que foi que aconteceu, isso aqui é Mark Smith. O desenvolvimento do nome El em um nome genérico, significando Deus, também era compatível com a perda do caráter distinto de El nos textos religiosos israelitas. O que é que Mark Smith está dizendo aqui? Que El, que inicialmente era o nome da divindade, quando foi identificado com Javé, disseram, não, esse Yahvé, esse El aí, cananeu, é Yahvé. Então, você pega o termo El, que era o nome da divindade, e passa a usar agora como sinônimo de Deus, no sentido genérico. Então, isso foi uma despersonalização do nome da divindade. E eu já mostrei que isso é feito com Baal também. Certo? Em algum momento. Então, está aqui explicado. O argumento dele de que El era usado no genérico para significar Deus, era o título, cai por terra porque se mostra que El inicialmente era o nome da divindade e com a identificação entre El, a divindade cananeia, e Javé, que é o Deus sulista que vem de fora, é que o termo El passou a ser usado, foi transformado, ganhou sentido, significado de título, né, de Deus no genérico, certo? Vamos ver aqui. Um texto bíblico exibe bastante, né, vou continuar lendo, certo? Essa parte aqui não era relevante, porque eu queria mostrar. Então, aqui, vamos ver aqui o que é que Mark Smith continua dizendo. Pessoal, isso aqui está no capítulo onde ele vai tratar, lá, como eu mostrei lá o título, ele começa a falar de El e Javé, né? A identificação. Então, quem quiser ver as páginas, é só pegar esse livro de Mark Smith e ir lá no capítulo onde ele fala da fusão entre El e Javé. Então, aqui, continuando, né? O tratamento teológico sacerdotal da história religiosa primitiva de Israel, em Êxodo 6, 2 e 3, identifica o velho Deus El Shaddai com Yahvé. Nessa passagem, Yahvé aparece a Moisés. Deus falou a Moisés e lhe diz, né? Aqui 2 pontos, aí vai abrir aqui o texto, a fala do texto bíblico. Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas não lhes dei a conhecer meu nome, Yahvé. Essa passagem reflete o fato de que Yahvé era desconhecido para os patriarcas. Por quê? Porque essas tradições começaram inicialmente, as tradições sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, elas começaram inicialmente sob a tutela do Deus El. O Deus que falou com esses patriarcas foi o Deus El. A partir da entrada de Javé em cena, da identificação dele com El, é que nessas narrativas dos patriarcas, Javé substitui El. E aí passa-se a dizer que foi Javé que apareceu aos patriarcas. E aí os sacerdotes, para fazer essa identificação, o que é que eles fazem? Eles colocam em Êxodo 6, Javé dizendo a Moisés, olha Moisés, eu que apareci a Abraão, Isaac e Jacó, só que eu não revelei meu nome a eles, eu não disse que meu nome era Javé, eu apareci a eles com o nome de El Shaddai. Isso aqui é o sacerdote identificando as duas divindades, dizendo, olha, essa divindade nova que está aqui com esse nome Yahvé, na verdade era esse Deus El que vocês já cultuavam e que era o Deus desses patriarcas, certo? Textos epigráficos de Deiala, eu não sei se a pronúncia está correta, um local ao norte de Jericó, atravessando o Rio Jordão, atestam o epíteto Shaddai. Nessas inscrições, o epíteto Shaddai não é aplicado ao grande Deus, El. Ou seja, esse epíteto Shaddai é aplicado ainda a outras divindades, não era nem só para El, né?
Esse El Shaddai aqui, esse Shaddai não é nem original, não era nem exclusivo dessa divindade. O autor de Êxodo 6, 2 e 3 talvez não tenha conhecido nem feito essa distinção. Ao contrário, ele identificou Yahvé com as tradições do grande deus cananeu El. Isso aqui quem está dizendo é Mark Smith, certo? Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Em Israel, né, outro ponto aqui que Mark Smith fala. Em Israel, as características e os epítetos de El tornaram-se parte do repertório das descrições de Yahvé, tanto nos textos quanto na iconografia, ou seja, nas representações em desenho, né, nas estátuas e tal. El é uma figura idosa e barbuda, entronizada. Esse 207 aqui, pronto aqui. O que é que Marquete fala aqui, ó, na nota de rodapé? Exemplos ugaríticos da iconografia de El Barbudo incluem a ANEP número 493 e a caneca de bebida de ugarite. Então, aqui, vocês viram o 207 aqui, né? Para dizer aqui, onde ele fala na nota de rodapé, quais são as referências onde tem desenhos de El representado como uma figura idosa e barbuda entronizada. Né? Então, o que é que ele diz aqui? Olha, tanto nos textos quanto na iconografia, El é uma figura idosa e barbuda entronizada. Às vezes, diante de divindades individuais, como aqui é a referência do texto ugarítico, tá? KTU 1.3, 5, 1.4, 4, 5, né? Às vezes perante o conselho divino. Aqui é a referência do texto ugarítico, conhecido por uma variedade de expressões. Esse traço é atestado também em inscrições fenícias. Em KTU 1.10.3.6, El é chamado, né, e aqui DRD, esse R aqui, que significa o sem idade. Em KTU 1.3, né, ele dá aqui as referências, ó, V e 1.45, né, Anat e Asherá afirmam a eternidade de sua sabedoria, de El. A eternidade dele também é expressa em seu epíteto, ABSNM, Pai dos Anos, certo? Em KTU 1.4, Asherá, vamos ver aqui, dirige-se desta forma a El. Isso aqui é Asherá falando sobre El. És grandioso, ó El, e de fato sábio, tua barba grisalha te instrui. As ameaças de Anat em KTU aqui, né, ele dá as referências, também mencionam a barba grisalha de El. E aqui é onde fica a coisa interessante. Da mesma forma, Yahvé é descrito como Deus patriarcal envelhecido. E aqui Mark Smith dá as referências da Bíblia hebraica, onde Yahvé é descrito dessa forma aqui, ó. Salmo 102, 28, Jó 36, 26, né, Isaías, aqui Salmos também, Isaías, Abacuque, Daniel, Esdras, né? Então, aqui, vamos ver. Da mesma forma, Yahvé é descrito como Deus patriarcal envelhecido, entronizado em meio à assembleia de seres divinos. E aqui, mais uma vez, Mark Smith dá as referências na Bíblia, onde existe essa descrição de Yahvé. Então, você vê aqui que Yahvé começou a ser descrito da mesma forma que El era descrito nos textos de Ugarit. Textos bíblicos posteriores continuaram a longa tradição de Yahvé envelhecido, entronizado diante das hostes celestiais, né? Daniel 7, 9, 14.22 e 14, 22, Daniel 9, 7 e 9 e 14, 22 descreve o Yahvé barbudo como o ancestral dos dias e o Altíssimo. Estão vendo como foi feita aqui a identificação entre as duas divindades? Ele é entronizado no meio da Assembleia de Hostes Celestiais, chamado no versículo 18, os Santos do Altíssimo. Né? Aqui o nome em hebraico e aqui as referências. Essa descrição para as hostes angélicas deriva do antigo uso do hebraico. Vamos soltar isso aqui não é tão relevante. A tradição do Deus barbudo entronizado aparece também em uma moeda do período persa, marcada com YHD, Yehud. Né?
A iconografia pertence a um deus, aparentemente Yahvé. Deixa eu ver se eu acho aqui essa. Eu vou mostrar a você daqui a pouco essa moeda. Né? Vamos continuar aqui. Então, tem uma moeda achada em Judá que parece representar Yahvé sentado, barbudo, entronizado, né, sobre um trono. Então, vamos continuar aqui a leitura do que Mark Smith diz. El e Yahvé demonstram disposição compassiva semelhante para com a humanidade. Né? E aqui, Mark Smith, o que é que ele diz? Como El, o gentio, o compassivo, e aqui ele vai indicando, né, as referências. O pai da humanidade, Yahvé é um Deus misericordioso e piedoso. Veja aqui, ó, a identificação, como El Yahvé é descrito, como El é descrito nos escritos de Ugarit, né? Aqui, ó, Yahvé é um Deus misericordioso e piedoso e pai, né? E aqui ele dá as referências na Bíblia onde está isso. Tanto El como Yahvé aparecem aos humanos em visões de sonho e agem como seu patrono divino. Né? Isso está aqui na Bíblia, a gente vê como Yahvé aparece em sonhos, né, para as pessoas. A mesma coisa que El fazia, né, nos textos de Ugarit. Né? Como El, vocês já sabem, gente, quando aparece esse KTU aqui, se refere aos textos de Ugarit, certo? Como El, Yahvé é um Deus que cura. Né? Aqui a referência de Ugarit e aqui as referências na Bíblia. O nome pessoal, vamos ver aqui. O nome pessoal, sim, ele está dizendo o nome pessoal Repael, né? Que seria o Deus que cura. Além disso, a descrição da morada de Yahvé, isso aqui é interessantíssimo, ó. Além disso, a descrição da morada de Yahvé como uma tenda, né? E aqui ele dá as referências onde é que está essa descrição dessa tenda de Yahvé, chamada nas tradições do Pentateuco e a tenda da reunião, recorda a tenda de El, até isso, explicitamente descrita na narrativa cananeia de Eucunirsa. Então, El morava em tendas, El tinha uma tenda, Yahvé tinha uma tenda. Yahvé herdou essa tradição dessa tenda de El. Né? Vamos ver se isso aqui é relevante. Pronto. O tabernáculo de Yahvé tem queracim, geralmente compreendido como tábuas, enquanto a habitação de El é chamada QRS, talvez tabernáculo ou pavilhão. Além disso, a habitação de El é definida em meio às águas cósmicas. Olha que interessante. Um tema, né, e aqui está as referências lá nos textos de Ugarit. Cadê aqui? Além disso, a habitação de El é definida em meio a águas cósmicas. Um tema evocado em descrições da morada de Yahvé em Jerusalém. Continuando, né? Isso aqui é Mark Smith, viu? Relembrando. As características de Yahvé em Deuteronômio 32, 6 e 7 incluem alguns motivos que podem ser rastreados a descrições tradicionais de El. Então, o que é que o texto de Deuteronômio 32 diz? Assim, agradeceis a Yahvé, povo louco e insensato. Não é ele o Pai que te criou, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos tempos antigos. Considera os anos de muitas gerações. Perguntai a teu pai e ele te mostrará. Aos teus avós e eles te dirão. Então aqui, como J.C. Greenfield observa, quase todas as linhas dessa passagem contêm um elemento familiar a partir de descrições de El, conhecido como Toruel, seu pai, El, o rei que o estabelece. E aqui estão as referências do texto de Ugarit, KTU 1.3. Como El, Yahvé é o pai que estabelece e cria. O verbo, deixa eu ver se isso aqui é interessante. O verbo QNY recorda o epíteto El, criador da terra. A tradição cananeia do segundo milênio, preservada em um texto hitita, atribui esse título a El. Gênesis 14, 19, igualmente, aplica esse título a El Elyon, ele próprio, um velho epíteto de El. Certo? Isso aqui não é Vinícius que está dizendo, isso aqui é Mark Smith. Certo? Essa parte aqui, ele fala também algumas identificações, para não ficar muito grande o texto,
eu vou saltar para aqui. Tanto algumas descrições de El quanto alguns de seus epítetos podem ser, tanto algumas descrições de Yahvé quanto alguns de seus epítetos podem ser remontados ao deus El, aos de El, perdão. Tradições relativas ao sítio arqueológico cultico de Siquém ilustram o processo cultural, e olha que ele fala, Banzoli, ele vai falar muito de Siquém lá nesse debate, né? Ele vai falar bastante de Siquém. Siquém era adorado o deus El, né? Tradições relativas ao sítio arqueológico cultico de Siquém ilustram o processo cultural que está por trás da inclusão já vista de títulos antigos de El, ou, dito de forma diferente, a assimilação já vista de locais de culto antigos de El, ou seja, em locais de culto antigos de El, que é onde El era cultuado, passou-se a atribuir Javé. Javé dominou aqueles locais de culto. Na cidade de Siquém, o deus local era El-Berite, El da aliança. Né? Ele dá aqui as referências na Bíblia. A palavra ILBRT aparece como um título da Idade do Bronze Tardio para El em KTU 1.28, 14 e 15. Nas narrativas patriarcais, o deus de Siquém, El, que é a divindade cananeia, é chamado de Elohei Israel, o Deus de Israel, e presume que seja Yahvé, ou seja, porque passou-se a fazer essa identificação. Javé toma de El também agora os seus locais de culto. Nesse caso, um processo de reinterpretação parece estar em ação, ou seja, os locais que eram de culto de El ser reinterpretados como agora local de culto de Yahvé. Nos primórdios da história de Israel, quando o culto de Siquém tornou-se javista, ele herdou e continuou as tradições de El, daquele local. Por isso, Yahvé recebeu o título El-Berite, o antigo título de El. Quem está dizendo isso aqui é Mark Smith, Lucas Banzoli. Pronto. Para finalizar, vamos ver aqui. Esse registro ilustra até certo ponto como as tradições cananeias israelitas foram transmitidas. O conhecimento israelita das tradições religiosas de outras divindades não se deveu apenas ao contato entre Israel e seus vizinhos fenícios na Idade do Ferro. Em vez disso, como uma função da identificação de Javé El, em locais de culto a El, como Siquém e Jerusalém, a antiga tradição religiosa de uma divindade como El foi herdada pelo sacerdócio javista de Israel. A inclusão israelita de Yahvé na figura mais antiga de El não foi sincrética, na medida que El pertencia à herança religiosa original de Israel. Pronto, então aqui eu vou... deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante. Pronto, isso aqui é Mark Smith, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha. Eu já mostrei que o próprio André Lemaitre refuta Banzoli. O autor que ele usou refuta o que ele disse no começo sobre El Javé. O próprio André Lemaitre que ele usou e se gabou de usar, refuta ele. André Lemaitre refuta Lucas Banzoli. Eu vou mostrar também aqui o que diz Thomas Homer sobre essa fusão entre El e Javé. Aqui é o livro famoso A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome. Né? Então, vamos ver aqui onde Thomas Homer fala sobre essa fusão El-Javé, certo? Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. A divindade de El no Gênesis e na Bíblia Hebraica, página 81. Vamos para lá. Vamos descer aqui. 35. Já que ele disse que eu não mostrei autores, veja como é que eu poderia explicar isso em tão pouco tempo, né? Você tem lá 3 minutos para explicar. Vamos lá. Vamos ver o que é que Thomas Homer diz aqui, ó. Inclusive aqui, pessoal, eu já vou adiantar um pouquinho, o Thomas Homer cita André Lemaitre aqui, ó. Segundo a identidade desse Israel, porque aqui é uma explicação sobre quem seria esse povo de Israel, né?
Segundo André Lemaitre, a origem de Israel se encontra no nome de um clã, Asriel, instalado na montanha de Efraim. Interessante. Esse clã teria adquirido tal importância que teria dado o seu nome a uma coalizão de clãs. Isso aqui já refuta o Êxodo, né? Porque aqui já mostra que Israel foi formado dentro de Canaã e não veio do Egito. O próprio André Lemaitre já refuta Banzoli, porque Banzoli vai falar da origem de Israel, dizendo que são os apirus, os chaçus, e que teriam vindo do Egito. André Lemaitre, o próprio autor que ele usou, já refuta ele. Mas isso aqui é uma questão secundária. Vamos lá aqui. A divindade é no Gênesis e na Bíblia hebraica. Isso aqui é Thomas Homer, tá bom? Depois vocês procuram quem é Thomas Homer, para vocês sentirem a pressão. A veneração de uma divindade do tipo El, precedendo a de Yahvé, se reflete parcialmente na história patriarcal, e especialmente na de Jacó, que lutando com Deus e mudando de nome se torna Israel. O nome de El aparece muito frequentemente nas narrativas patriarcais do Gênesis, nos capítulos 12 a 50, onde a sua frequência é a mais alta nos livros que vão de Gênesis aos Reis. 1,06 ocorrências em cada 1000 palavras. Né? Vamos ver aqui. Certo. Esta estatística não diferencia as ocorrências de El como nome próprio das que utilizam El como nome genérico. Só por isso aqui que Thomas Homer diz, a gente já sabe que vai ter, em algum momento, El como nome próprio lá na Bíblia hebraica, né? Vamos lá. O que é que Thomas Homer continua dizendo em A Origem de Yahvé? Assim, segundo o capítulo 33 do Gênesis, Jacó erige, perto de Siquém, olha aqui, ó, guarde isso, perto de Siquém, um altar para El. Isso aqui é Thomas Homer, viu, que está falando. O Deus de Israel. El, o Deus de Israel. Aqui, pessoal, El está como nome próprio. El não está sendo usado como nome genérico, não. Quem está fazendo essa função aqui, ó, está aqui, ó, Deus de Israel. Quem vai fazer essa função é Elohim, Elohê, né? Então, aqui, Jacó erige perto de Siquém, né? Eu vou marcar aqui para vocês. Jacó erige perto de Siquém um altar para El, o Deus de Israel. Então, aqui, El é o Deus de Israel. Olha o resquício aqui de quando Israel adorava El ainda. Aparentemente, para marcar seu território. Aí, aqui é o texto bíblico, né? E lá erigiu um altar que chamou de El, Deus de Israel. E aqui é a expressão no hebraico. El, Elohei, Israel. Se por trás da tradição de Jacó se encontram lembranças de clãs da época do fim do segundo milênio antes da nossa era, pode-se com efeito imaginar que esses filhos de Jacó tenham venerado uma ou várias manifestações da divindade El. A expressão El, Deus de Israel, pode estar fundada numa tradição antiga. A maior parte das passagens do livro de Gênesis e de outros livros bíblicos que mencionam diferentes tipos de manifestações de El encontram-se sempre em textos recentes e pressupõem que os leitores compreendam El como equivalente a Deus e mesmo a Yahvé. Isso não exclui que esses textos conservem o traço da veneração do grande Deus El. Ao construir, aqui o último parágrafo, ao construir a história dos patriarcas como precedendo a época de Moisés, os autores apresentam em determinados momentos como venerando o Deus El em diferentes manifestações. Encontram-se no Gênesis toda uma série de epítetos para El. E aqui Thomas Homer vai seguir falando desses epítetos para El, né? El Elyon, El Roi, El Olam, né? El Shaddai. E aqui eu não vou me alongar muito, porque senão vai ficar muito grande, né, o vídeo. Então, aqui vamos voltar para o vídeo, né? Eu vou parar de compartilhar a tela. Vou parar de compartilhar minha tela. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Parar de compartilhar minha tela aqui. Pronto. Então, como a gente viu aí, né, o próprio autor que Lucas Banzoli usou refuta ele.
né? Então, se ele for assistir esse vídeo e for questionar, ele vai ter que refutar as partes do vídeo, né? Para já isso aqui já está muito longo e eu vou encerrar por aqui. Até mais.